Você vê que aquela pesquisa que mostrou que 93% da população estava contra o governo e 7 estavam a favor, desses 7, 6 consideravam o governo apenas regular. Portanto, o apoio mesmo é 1%. Como é que os caras continuam no poder com 1% de apoio? É muito simples, porque esse 1% é constituído de quê? Das 15 famílias mais ricas do Brasil, de todos os banqueiros, tá certo? Uma boa parte do empresariado, a mídia, os professores universitários, em suma, a elite. Então você tem uma elite que está governando o país contra a vontade maciça da população. Só que, se nós analisarmos as instituições que nós temos, todas elas foram construídas para isso. Por exemplo, na Câmara e no Senado, você tem ali um monte de camaradas que estão lá, são representantes que não têm votos. Não precisa ter voto, o voto foi rateado. Tá certo? Então, isso aí já tira a legitimidade da instituição. Só isso já basta para tirar a legitimidade da instituição. Sem contar o fato de que a maioria ali está envolvida em algum esquema e o povo sabe disso. Agora está falando do homem do dinheiro na cueca. Eu digo, mas como que o sujeito do dinheiro na cueca ainda está lá? Isso quer dizer que tem um esquema de proteção e o sujeito pode roubar quando quiser, se for amigo das pessoas certas, ele vai sobreviver de qualquer maneira. Então nós temos um sistema como no larápio que está dominando essa coisa por expedientes sujos, tá certo? E o que eles têm na mão? Eles têm a caneta. Então, através de medidas administrativas e distribuição de dinheiro, eles conseguem o que quiserem. E isso quer dizer que, por via institucional, nós não vamos conseguir coisa nenhuma nunca. Porque não faz sentido você dizer as instituições foram todas aparelhadas, mas contamos com o Congresso para resolver o problema. Não podemos contar com o Congresso. No Congresso nós contamos o quê? Feliciano, Caiado, Bolsonaro, mais 2 ou 3. A maioria a gente sabe que, se não está comprada, é comprável. Está pedindo para ser comprada. E é muito fácil comprá-lo. Todo mundo tem rabo preso. Tá certo? Então, por via institucional, não vamos conseguir mais nada. Nós temos que meter na nossa cabeça que a nossa luta não é contra esse ou aquele, é contra todas as instituições nacionais que foram criadas para entregar todo o poder à elite esquerdista que voltou do exílio quando terminou a ditadura. Aliás, durante a ditadura, essa elite já dominava, por exemplo, a mídia e as universidades. O governo nada fez para retirá-los de lá. Então, esse pessoal está no poder desde o tempo do Getúlio Vargas. Nem os militares fizeram nada para removê-los. Eles caçaram lá meia dúzia de mandatos, mas a maioria ficou. Por exemplo, qual era o partido da oposição naquele tempo? Era o famoso MDB. O que era o MDB? O MDB era o Partido Comunista, meu Deus do céu. Era o Partido Comunista que escolhia os candidatos. Eu sei porque eu estava metido nisso na época. E a gente recebia a listinha, vinha o cara do comitê estadual do partido dizendo, olha, os candidatos vocês têm que votar é esse. É gente que está na política até hoje. Né? Então, nós temos aí um corpo de instituições que foi criado no fim do tempo dos militares. Quando os militares saíram, então todo o pessoal da esquerda que estava no exílio, falou, bom, agora é a nossa vez, então agora nós vamos criar uma Constituição para nós, uma legislação eleitoral para nós, um sistema judiciário para nós, e utilizaram para isso essa famosa estratégia do Antônio Gramsci, que é a ocupação de espaços. E tiveram um sucesso brilhante nisso. Isso quer dizer que durante todo esse tempo eles tiveram o monopólio da opinião pública, o monopólio dos movimentos de rua, que só acabou quando começou o nosso movimento, em março, aí acabou, tá certo? Mas eles tiveram 40 anos de monopólio dos movimentos de rua. Era uma coisa impressionante. Então, isso quer dizer que eles reuniam 20 mil pessoas, conseguiam dar a impressão de que era 2 milhões. Nós reunimos 2 milhões, a Folha publica que são apenas 100 mil. Então, eles têm todo o sistema de controle das informações que chegam ao povo. Miraculosamente, nós conseguimos furar isso aí. Quando eu vi nas ruas, nas manifestações, centenas de cartazes, tipo abaixo o Foro de São Paulo, eu digo, muito bem, a informação furou o bloqueio e chegou no povo. Nem sei como isso aconteceu. Aconteceu, então, que vamos dizer, a mídia foi, de algum modo, superada. O que não é difícil, porque no Brasil, os jornais, os maiores jornais, eles vendem o mesmo número de exemplares que vendiam na década de 50 do século passado. Isso é um fenômeno que não tem paralelo no mundo, porque a população quintuplicou, sextuplicou nesse ínterim. O analfabetismo, por exemplo, criança fora da escola, praticamente não tem, todas as crianças brasileiras têm acesso à escola.
E os jornais não conseguem vender um exemplar a mais. Isso significa que o poder deles é uma espécie de poder interno, tá entendendo? Uns jornalistas leem a matéria dos outros e todos escrevem para si mesmos e se interpersuadem das suas mentiras. Mas eles não têm força de atingir realmente a população. Na própria televisão, você vê o sucesso do Danilo Gentili, que está desbancando aí o Jô Soares, prova que esse bloqueio também já foi furado. Então, assim, nós temos maciçamente a população conosco. Agora, dentro das instituições, tudo está contra. O Congresso está contra, o STF está contra, o TSE está contra, está todo mundo, a mídia está contra. Então, resultado, o Brasil ele está cercado e oprimido por uma rede de instituições criadas propositadamente para manter no poder essa elite para sempre. E se não nos voltarmos contra essas mesmas instituições, não vamos conseguir nada. Por isso que eu acho que é ilusão o pessoal dizer, não, nós temos que dar uma solução institucional para a crise, nós temos que defender as nossas instituições. Bom, só quem não conhece as instituições acha que é possível essas instituições se limparem a si mesmas. Elas nunca farão isso. Nunca, 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 nunca. Você vê esse caso do Eduardo Cunha que vocês estão contando. Bastou o homem falar de impeachment, pronto, já sacaram toda a ficha dele. Né? E é difícil encontrar alguém que não tem uma ficha lá, né? E se não tiver, eles inventam, não precisa ter. Você vê, o PT subiu a partir daquelas CPIs do ano de 93, em que todo mundo foi acusado de corrupção. Uns verazmente e outros falsamente, mas não interessa, o efeito é o mesmo. Então, o PT primeiro cortou todas as cabeças através de acusações de corrupção, ao mesmo tempo que ele já estava montando o seu próprio esquema de corrupção, que transcendia tudo aquilo infinitamente. Então, e tudo isso foi tão fácil. Tá certo? Eles arrombaram uma porta aberta. Essa era uma época que você nem podia falar de Foro de São Paulo. Falando de Foro de São Paulo, a pessoa dizia que você estava louco. Tá certo? Então, eles tinham, de fato, tampado todos os canais de informação. Bom, tudo que nós conseguimos até agora foi porque nós furamos esse esquema. E temos que continuar furando. Agora, se vamos respeitar as instituições, acabou, gente. As instituições vão nos estrangular porque elas foram feitas para isto. Então, o que nós temos que fazer é negar a autoridade das instituições. Negar a autoridade da Presidência da República, negar a autoridade do STF, negar a autoridade do Congresso e dizer o seguinte, pela própria Constituição, alguém deixou passar isso, não sei como, todo poder soberano pertence ao povo, que o exerce, seja através de seus representantes, seja diretamente. Esse diretamente é a nossa salvação. Nós temos que fazer de modo que a vontade do povo se imponha por cima da autoridade de qualquer instituição. Olha, a vontade soberana do povo é uma autoridade máxima. Acima dele só tem Deus. Não tem presidente da República, não tem Congresso, não tem STF, não tem coisa nenhuma. Então, a autoridade do povo nas ruas é que tem que ser imposta, de qualquer maneira, como foi na Tailândia, como foi no Egito, como foi em vários outros países. A força da resistência pacífica e da desobediência civil está mais do que comprovada. Depois, uns meses atrás, eu passei para o pessoal uma lista de livros sobre as técnicas da Revolução Pacífica. Eles nunca tinham ouvido falar disso, mas existe uma bibliografia imensa sobre esse negócio. Eu comecei a passar para o pessoal, eles começaram a ler e ter ideias. Então, essas ideias elas vão se multiplicar. Tá certo? E as várias táticas vão entrar em funcionamento, vão entrar em ação daqui a pouco. E a hora que isso começar, aí é como dizia o Gugu, ninguém dete. Né? Então, olha, nós temos que acabar, vamos dizer, com o respeito a quem não merece respeito. Eu toda vez que vejo uma gravação da TV Câmara, TV Senado, aqueles bandidos, vagabundos, todos se chamando uns aos outros de Vossa Excelência, né? Não dá para continuar um treco desse, tá entendendo? Quer dizer, esse regime de polidez forçada, essa camisa de força, né, da ética parlamentar, tudo isso é enganação, gente. Veja, o Brasil não tem um sistema representativo. E vou lhe provar. Todas as pesquisas mostram que o povo brasileiro é acentuadamente cristão conservador. Ora, se o sistema representativo refletisse a vontade do povo, nós teríamos no parlamento um partido cristão conservador com 60% ou 70% das cadeiras. E esse partido nem existe. E as cadeiras estão todas rateadas entre esquerdistas. Ora, nas duas últimas eleições, o Lula celebrou o fato de que todos os candidatos eram de esquerda.
Eu digo, como é possível que num país que a maioria é acentuadamente conservador, todos os candidatos sejam de esquerda? É porque o sistema foi feito para pré-selecionar os candidatos, de modo a forçar o pessoal cristão conservador a votar em gente de esquerda, porque não tem mais ninguém em quem votar. Então, todo o nosso conjunto de instituições é um truque sujo. A nova república é uma fraude do começo até o fim. Você vê, quando terminou o regime militar, a promessa de uma democracia era um sonho dourado. Agora vamos ter liberdade, vamos ter uma democracia, etc, etc, etc. Era um sonho tão dourado que a purpurina encobriu o fato de que o que eles estavam criando não era uma democracia representativa. Era um sistema de bloquear a representação. E criar uma falsa representação, que é o que nós temos. Isto é a raiz de todas as coisas. Este sistema elitista, ele já estava, vamos dizer, planejado desde muito antes. Quando o senhor Juscelino Kubitschek mudou a capital para Brasília, Brasília foi construída segundo o modelo soviético que ele chamava cidade comunista ideal, para tornar a coisa inacessível. Se o governo estivesse no Palácio do Catete, ele caía em 24 horas. A massa tirava o governo. Agora, lá em Brasília fica tudo difícil. E foi feito para isso, meu Deus do céu. O que era o seu Juscelino? Era o representante do mesmo sistema getulista, que é apoiado pela esquerda, que já tinha governado o Brasil e que não queria largar a rapadura de jeito nenhum. Já fizeram a capital para isso. Depois, quando veio a nova república, fizeram a Constituição para isso, fizeram a legislação eleitoral para isso, criaram todo o Congresso para isso, criaram um STF para isso. Então, eles estão nos sufocando por todos os lados. Se nós formos respeitar as instituições, elas vão nos matar. A gente não pode mais fazer de conta que isso é só um problema de meia dúzia de políticos corruptos que subiram lá. Não. Isso é um esquema internacional. De onde você acha que vem, por exemplo, essa coisa de educação sexual das crianças nas escolas, para induzi-las à prática sexual prematura? Isso vem da ONU, gente. Isso vem do esquema globalista, que hoje apoia essa turma que está no poder 100%. Está entendendo? Então é uma elite internacional que está firmemente decidida a sufocar o Brasil como a sufocar as outras nações. Então, nossa luta é contra as instituições e, se quer saber, é contra o mundo. É o povo brasileiro contra o mundo. Só que tem o seguinte, nós temos a chance de ganhar. Por quê? Esse esquema globalista não tem meios policial-militares de sufocar a população. As polícias militares nunca se deram isso, e eu creio que as Forças Armadas também não. Apesar desses vagabundos, esses três patetas que estão no comando, tá certo? Apesar deles, eu acho que a maioria das Forças Armadas ainda é leal aos valores tradicionais da nação, tá certo? E acho que o prestígio desses três já acabou, porque são três psicofantas, três puxa-sacos compulsivos. Não pode ver o saco, começa a puxar, é uma coisa horrorosa. Né? Então, até isso aí, vocês desculpam a palavra, mas eu digo isso aí, a puxação de saco no Brasil é como punheta. A hora que o menino viciou, não adianta mandar parar. Ele vai continuar, você está entendendo? Eles têm que puxar saco compulsivamente. Não adianta dizer, sai daí, moleque, para com isso, não. Ele deixou de banheiro, ele vai esconder lá no fundo do quintal, alguma coisa ele vai fazer. Entendeu? E esses caras são todos assim. Então nós temos um sistema de puxação de saco, e esta conversa, vamos dizer, das nossas instituições, não é nada mais do que a puxação de saco institucionalizada. Então, eu acho que a saída do Brasil é o seguinte, o povo na rua, o povo invadindo o prédio público pertence ao povo. O que quer dizer público? Quer dizer que pertence ao deputado, pertence ao senador? Não, pertence ao povo. E esses caras são usurpadores, eles estão no mar. Na pior das hipóteses, é o inquilino que não paga aluguel. É o contrário, o inquilino que recebe o aluguel do proprietário. Nós pagamos para você morar aí. Tá certo? Então, esses caras têm que ser desalojados como foram na Ucrânia, tem que ir lá pegar suas excelências e jogar na lata do lixo. Chega de boa educação, chega de polidez, chega desse teatrinho, né, ridículo, que, onde, a pretexto de respeito às instituições e a pretexto de polidez, as pessoas estão nos estrangulando.